e também o próprio patrimônio dele pessoal e até mesmo a liberdade, né, poderia ser ameaçada. Né? Então, essa situação daí deixou de acontecer a partir do momento que esse primeiro-ministro britânico, o Gladstone, ele estabeleceu a primeira normativa de limitação de responsabilidade, de que se tem notícia. E aí foi que floresceram as empresas. Hoje em dia a coisa vai refluindo, né? O que ocorre hoje? Hoje é difícil um camarada ser empresário e conseguir ter uma empresa lucrativa, né? No Brasil, uma pequena, média empresa lucrativa. E volta e meia o camarada quebra, e quando quebra aí está devendo tributo e o fisco acaba indo no patrimônio dele, a mesma coisa dos empregados. Existe a chamada desconsideração da personalidade jurídica, que está tendo hoje um movimento para refluir, para deixar de ser uma desconsideração ampla, né, e restrita, como tem ocorrido, por exemplo, no caso do direito do trabalho, né, que os empregados eles entram com a reclamação contra a empresa e contra o sócio, né, arguindo que o sócio ele é culpado, ele deixou de recolher isso, aquilo outro, e é uma responsabilidade pessoal dele e tal. O juiz vai e diz que tudo bem, pronto, dá na responsabilidade pessoal, na desconsideração, responsabilidade pessoal do sócio. Mas hoje isso está refluindo. É que tem essa lei, a lei da Declaração dos Direitos Econômicos do ano passado, que tenta estabelecer, ela estabelece quais são as situações de desconsideração. Na verdade, ela apenas traz a que a doutrina já fala, né? Quem estuda mesmo o assunto, ele diz que não há uma possibilidade de desconsideração pura e simples. Há uma possibilidade de desconsideração a partir de confusão patrimonial, quando a empresa paga as obrigações do sócio ou dá valores ao sócio, né? Abuso de direito, quando há a criação da sociedade para evitar que seja atingido o patrimônio pessoal do sócio ou até o patrimônio de outra empresa, né? E há também a chamada fraude, né? Quando há uma fraude pura e simples, aí no caso também se caberia a desconsideração. E há situações também que tecnicamente tem que se ver que são diferentes. A desconsideração, por exemplo, ela é diferente do ato ultra vires, que é o ato além das forças, que pode praticar o administrador da empresa, da sociedade. Quando ele faz isso, ele pode ser pessoalmente responsabilizado. Mas não é um caso assim que haja um evento que autorize a desconsideração. O que cabe aí é a responsabilização do administrador, que pode até ser sócio, mas que não necessariamente, né? Há um caso de desconsideração. Então você vê que, assim, separar o patrimônio do empresário do da sua empresa foi um ponto fulcral, muito importante para desenvolver a economia, para daí criar, né, a atual sociedade anônima, né, as corporações criadas em molde totalmente institucional, que não se pode dizer que sejam praticamente de uma tal ou qual pessoa. Pode até haver um acionista controlador, mas não é dizer que essa pessoa ela seja assim o dono da empresa. Não é complicado
você falar quem é que é o dono. Quem é que é o dono? É o controlador? É o sócio majoritário? Existem várias situações. Então essa aí é uma terceira questão, né, que a gente já viu. Propriedade industrial, título de crédito e o aparecimento do direito societário. Uma outra coisa que ocorre em relação aí ao direito empresarial, para vocês verem assim, né? Estou querendo compor várias situações aí, que vocês vejam que o direito empresarial é basicamente isso, é o direito para ganhar dinheiro, né? Um direito oposto ao tradicionalista, é o direito para conformar as novas formas, o que os agentes econômicos estão criando, né? Os novos esquemas contratuais e de outros tipos que os agentes econômicos estão criando para propiciar maior rentabilidade, maior lucro e faturamento. Então, uma outra situação que tem aí é a seguinte, vou pegar mais um papel aqui na impressora. Então, o que acontece? Vamos dizer que você tenha uma empresa, digamos, de 10 bilhões. Né? Aí, o que é que você pode fazer? Você pode abrir o capital dessa empresa de 10 bilhões. Na hora que você abre ele, vamos dizer que todo mundo queira fazer parte do negócio também. Na hora que você abre esse capital, o que você vai poder fazer? Você vai poder fazer o que se chama de um IPO, Initial Public Offer, uma oferta inicial de ações, pela qual esses 10 bilhões vão ficar fazendo parte de um pouco mais de um quarto do capital da empresa, na sociedade. Esse capital aqui, ele vai passar a ser representado por ações ordinárias, né? Sendo que essa parte aqui, ó, ela vai estar compondo o chamado bloco de controle, porque pode ser apenas seu, pode ser apenas seu e dos seus sócios originários, né? Que, vamos dizer, fosse uma limitada, se transformou em sociedade anônima, e aí abriu, né, conseguiu o credenciamento pela Comissão de Valores Imobiliários, para daí abrir o capital. Fez a transformação em sociedade anônima, transformou aquelas cotas em ações ordinárias, consegue daí, ó, vender, vamos dizer, mais 9 bilhões de ações ordinárias para o público em geral, e mais ainda, o mesmo tanto, mais outros 19 bilhões de ações preferenciais, que são aquelas que dão direito, aqui ó, tá invertido, né? Deixa eu ver uma coisa. Agora ficou certo, tá vendo aí? Então assim, ó, ela chega e permite que você, a partir dos seus 10 bilhões, passe a controlar uma empresa com 38 bilhões. As ações preferenciais, elas não dão direito a voto nas Assembleias Gerais, somente em casos bastante específicos. Elas têm, em contraposição, uma preferência no caso de liquidação da companhia, de distribuição de dividendos, quer dizer, do equivalente ao lucro, né, transformado assim em dividendo. Em modo que, no fim das contas, dos seus 10 bilhões iniciais, você passou a controlar uma companhia com 38 bilhões. Né? E isso é mais uma forma, como a gente vê, de aumentar o capital à disposição do empresário, uma vez que ele tenha um negócio, digamos, lucrativo, que possa atrair
a atenção de várias pessoas, e tem ocorrido. Aqui no Brasil nós tivemos um ciclo de crescimento e de abertura de capitais de empresas ligadas, a, por exemplo, à educação, de empresas de cosmético, né? Então, Natura, Estácio de Sá, todas essas empresas aí, elas abriram capital em um esquema mais ou menos parecido, né? Fora do Brasil, um esquema desse bilionário que ocorreu, por exemplo, foi quanto ao Facebook, né? É o mais recente que ocorreu aí, que a gente pode lembrar de IPO, né? De abertura de capital grande. Então é mais uma situação aí que é permitida, né? Que é ensejada, que é regulada pelo direito empresarial. Então a gente tem aí umas 4 situações que estou passando para vocês, que é para vocês verem como é que ele funciona, né? O que é que acontece em relação a ele? Ele tem alguns caracteres que basicamente, um deles aí, que a partir disso aí vocês podem ver, ele é fragmentário. Ele vai aparecer, isso aí está nas aulas, né, no esquema de aulas que eu passei para vocês. Esse esquema de aulas é muito antigo. De vez em quando eu dou essas matérias, né, na realidade, meu mestrado foi um pouco em cima disso, né, foi um pouco em cima disso porque foi relativo também à regulação administrativa de contratos, principalmente contrato bancário. Então, assim, foi também em cima disso. Então, eu comecei a dar aula mesmo de empresarial. Então, tem coisa muito antiga aqui que vai evoluindo e aí eu passei para vocês. Eventualmente, eu estou aqui, já tentei atualizar um tanto, vamos atualizando à medida que for tendo a aula. Eventualmente também, vocês podem pegar alguma coisa e dizer: ô professor, isso aqui vamos mudar porque está diferente, está novo e tal. Normal. Então, o que eu quero dizer em relação aos caracteres do direito empresarial? Ele é fragmentário, né? O que isso quer dizer? Que, assim, o empresário ele vai criando, né, o esquema novo. E, via de regra, ele tem verdadeira ojeriza a tribunais, né? Um empresário ele tenta evitar ao máximo a judicialização das questões que eventualmente apareçam. Então ele tenta se autorregular. Se vocês forem ver, é o que ocorre com a internet hoje. A internet, assim, o comércio pela internet, né, o B2C, Business to Commerce, to Consumer, ele é amplamente autorregulado. A ideia é evitar que haja uma intervenção judicial, como chegou a haver tem algum tempo, né? As empresas aí, acho que foi em 2010, 2011, teve um apagão logístico no país, por algumas razões aí. E aí as empresas passaram meses sem entregar os produtos. E então os PROCONs agiram judicialmente e, por exemplo, empresa grande como as lojas americanas ficaram proibidas de vender no estado do Rio de Janeiro. Elas querem evitar isso. A tendência é o direito ele se autorregular, né? E vocês veem que está sempre aparecendo formas novas de comércio. Um exemplo aí, uma coisa que apareceu a partir da guerra e que se difundiu muito e hoje é uma das principais formas de aquisição de bens pelas sociedades, pelas empresas, é o leasing. Ele apareceu na figura do Land Lease, né? O Land Lease, ele foi um ato, o Land Lease Act, ele foi um ato que foi assim, os Estados Unidos estavam divididos quanto a entrar ou não na guerra, né? Então, de um lado, o Roosevelt, presidente da época,
ele queria apoiar os aliados na Europa contra as forças do eixo. Mas ele também não podia entrar na guerra porque o Congresso não tinha declarado guerra. Então ele não podia mandar equipamentos e tal de graça, né? Isso estaria proibido, já que os Estados Unidos não tinham entrado na guerra. Aí o que é que ele fez? Ele criou esse ato, o Land-Lease Act, pelo qual os equipamentos não seriam dados, eles seriam emprestados, né? As máquinas, equipamentos, as armas que foram fornecidas para os aliados, de tudo, né? Desde bala até avião, tudo que foi fornecido pelos americanos para os aliados, não seriam dados, seriam prestados para pagar depois, né? E aí foi que apareceu a figura do leasing. É curioso você ver o seguinte: se você for lá na Rússia, andar lá pela Sibéria, você ainda vai ver caminhão da época da guerra, que eram excelentes caminhões, né, que o pessoal pegou depois do exército, o exército vermelho não quis mais, deixou lá para os camponeses, né? E lá não acaba, né, porque não tem ferrugem, aí os caminhões estão até hoje lá. Quer dizer, disso daí o que é que aconteceu? A iniciativa privada pegou o Land Lease e aproveitou essa circunstância para poder criar uma nova forma de aquisição de veículos, equipamentos para as empresas. Se você for ver uma empresa de aviação hoje, ela, para ser criada, precisa comprar o avião. Você pode arrendar, né? Quer dizer, fazer o arrendamento mercantil, o leasing. Qual é a grande vantagem do leasing? A principal vantagem dele é tributária. Porque se você comprar pura e simplesmente um equipamento a prazo, você vai ter aquele equipamento incerto no seu ativo permanente, né? Vai ter que ter a correspondente saída de recurso, mas para ter essa saída de recurso, esse recurso já tem que ter sido onerado pelo imposto de renda, porque você tem que ter tido lucro para comprar aquele recurso, não é isso? Já no leasing, não. Você pode ter o bem pagando aluguel por ele, para depois, quando terminar de pagar, vamos dizer assim, uns 5 anos de aluguel, né, que é o que ocorre hoje, né, uma prestação, até carro que a gente comprou no leasing é 60 meses, vamos dizer. Depois desse tempo todo, né, aí você fica com um valor residual, que pode pagar para ter o bem para você, só que vai ser um bem de muito menor valor, então no final das contas a tributação só seria sobre o valor residual. É lógico que os fiscos não gostaram nada desse esquema. E hoje em dia aqui no Brasil, por exemplo, existe uma normativa própria de tributação sobre o leasing, né? Em que não há uma tributação tão gravosa como se você tivesse que pagar tudo quanto é imposto de renda incluído, para depois comprar o bem, mas ainda assim é maior do que se você, vamos dizer, estivesse contando a despesa do aluguel como um custo, né? Como o aluguel como despesa, quer dizer, até ao contrário. Ao invés de você estar tendo que pagar imposto de renda, você está abatendo o imposto de renda para usar o bem, né? Você vê como é que é o direito empresarial, ele age, né? A partir daí, de um esquema desse, o esquema foi sendo estudado, ele na prática só foi, é isso que eu estou falando do fragmentarismo. O leasing, ele só foi regulado, o arrendamento mercantil, ele só foi regulado justamente porque o Estado acordou que estaria perdendo algum dinheiro nesse esquema, né? Um bom dinheiro nesse esquema, e determinou a tributação
do leasing, né? Então criaram, né, a lei do leasing a partir disso aí. Coisa parecida acontece com a franquia. A franquia também é um contrato empresarial, né, em que há uma miríade de elementos, né, desde a assistência técnica até a cessão de bens objeto de propriedade industrial, né, ou de segredo industrial, né. Uma das coisas que ninguém sabe, por exemplo, é do que é feita a batata do McDonald's. Nem o franqueado sabe, ele só recebe aquilo para revender. O pessoal diz que é um plástico, que você bota fora da geladeira e não acaba. Bota uma batata normal vai ficar preta, vai feder. A do McDonald's depois de 2 meses está igualzinha. Então é um segredo industrial, né? Quem quiser que coma aquilo ali. É curioso, porque assim, teve um documentário que Super Size Me, que o camarada fez, em que ele comia, né, um daqueles lanches todo dia do McDonald's, com tudo. Batata e tal. E aí, depois de um mês, o médico que estava acompanhando ele falou para ele parar, porque a saúde dele estava muito deteriorada. Agora, curioso que ele ficou acompanhando outras pessoas e ele encontrou um cara magro, que comia um Big Mac por dia. O detalhe é que esse cara não comia batata. Então é por aí. O que é que escreveram aqui? Sim. Então, assim, Então, assim, essas daí são situações para vocês verem como é que evolui, né? Como é que aparece a norma de direito empresarial, que tem os caracteres dele. Cosmopolitismo, né? O que é que ocorre aí? O direito empresarial ele é feito para ser internacionalizado, para que as empresas possam se estender, fazer comércio por todo o mundo. Então, por exemplo, o título de crédito, ele tem uma normativa internacional. Até hoje, se você depositar um cheque de fora, de outro país, numa sua conta aqui, vai compensar. Pode demorar, né? Pode o banco cobrar uma taxa, um valor lá conforme a regulação que ele vai lidar com isso antes de você fazer depósito. Mas vai compensar, não é isso? Então, cosmopolitismo significa que é feito para ser amplo. Um exemplo aí é a Lei Uniforme de Genebra sobre títulos de crédito, que vai estipular normativas amplas em relação à letra de câmbio, que permite que ela seja um instrumento de crédito usado por tudo quanto é participante de comércio exterior. Né? Individualismo significa aqui que o direito empresarial ele é feito com vistas a beneficiar o empresário. Ele é um direito feito para propiciar assim, o desenvolvimento de novas práticas comerciais pelo empresário. Ele não é feito para beneficiar mais ninguém. Agora aí você vai me perguntar, e a defesa do consumidor? Pois é, a defesa do consumidor ela é uma especialização dos contratos comerciais, né? Tendo em vista que há uma parte hipossuficiente, que é o consumidor. Não hipossuficiente sempre do ângulo econômico. Por vezes o consumidor ele tem mais recurso, mais bala na agulha, pode-se dizer, do que o empresário, né? Do que de quem ele está comprando o bem.
Mas ele é, assim, hipossuficiente, ele é fragilizado, não nesse sentido, então, do hipossuficiente do direito do trabalho, do empregado, né, do locatário, da locação comercial ou da locação residencial. Ele é fragilizado no sentido técnico, no sentido jurídico, porque o empresário, ele, o fornecedor, ele está muito mais acostumado a fazer aquele tipo de contrato, ele já sabe tudo que pode ocorrer de errado, ele já se precavê, né, juridicamente. Então, essa fragilidade é que é amparada pela defesa do consumidor. Nós temos aí uma situação em que a defesa do consumidor ela aparece como uma normativa de direito social, aparece para o direito civil. Da mesma forma que o direito do trabalho, pela imposição, né, de normas de direito social, levou ao destaque do chamado contrato de locação de serviços, não é isso? Também a defesa do consumidor faz com que o contrato comercial celebrado com aquele usuário final que retira o bem da cadeia de distribuição, não é isso? Ainda que com fim lucrativo. Agora, o que é que não pode? Não pode é ele estar continuando na cadeia de distribuição, né? Aí, esse contrato ele vai estar amplamente regulado, ele vai ter um conteúdo mínimo em forma similar ao que ocorreu com a antiga locação de serviços, que hoje é o contrato de trabalho, que cria a relação de emprego. A mesma coisa, estaria a par, né? O contrato de fornecimento que cria a relação consumerista, fornecimento de bem ou serviço, fornecimento de produto ou serviço. Então, a gente viu aqui, né? Não está aqui assim, não adianta não, porque a tela é muito clara, né? Não dá para vocês verem, né? Mas vocês estão acompanhando aí, porque eu passei esse texto para vocês. Está aí já no quadro de avisos, né, do Clécio, do Google Sala de Aula. Onerosidade, por quê? Porque assim, em direito civil, a regra é a suposição, não é isso? É que o contrato ele seja gratuito. Já aqui a suposição é que não, que o contrato seja oneroso. Então, ninguém faz uma corretagem gratuita. Ninguém faz uma representação gratuita. Tem sempre que se ver qual foi o valor que foi estabelecido, qual é a onerosidade inerente àquele contrato. Outro caractere, o direito empresarial, ele é informal, né? Ele tende a privilegiar as formas simples de fazer negócio. Se você for ver como é que a gente cede um crédito no direito civil, tem que fazer uma cessão de crédito, tem que ter um texto, tem que estabelecer várias cláusulas, dizer se há solidariedade, não há e tal. Tem que estar assinado por testemunha, não é isso? Tem que participar, ter a anuência do cedido, de quem tem o crédito cedido. Tem que estar avisado, né? Ter anuência. Então, há todo um esquema formal que aqui não existe. Aqui, títulos de crédito, o que acontece basicamente?
Camarada, como eu falei, né? Pega aqui a letra de câmbio, bota aqui a fulano, assina atrás e já foi. O crédito já é do fulano, né? Então não está havendo complicação nenhuma aí. A tendência é descomplicar, né? É uma coisa na internet. Na internet você quer comprar um bem, o que é que acontece hoje em dia? O Google já guarda o seu cartão de crédito na memória. Você chega lá, pá, bota o código de segurança, né? Nos 3 numerozinhos que estão atrás. E daqui a pouco, pronto, o bem já está na sua casa. Daqui a pouco, como nos Estados Unidos, vai vir um dronezinho, né? Trazendo o seu computador novo. Então, a tendência é valorizar o formalismo. O fragmentarismo, nós já falamos, e há também uma solidariedade presumida. São esses aí os caracteres, né? Porque, assim, no direito civil, a princípio, os devedores não são devedores solidários. Aqui há uma solidariedade presumida. Se você for ver, por exemplo, toda a normativa dos títulos de crédito é feita para que quem assine se dar mal. Quer dizer, quem assinar tem que pagar. Então, ainda que você tenha cedido o crédito para alguém, pode ocorrer de, se o devedor principal não pagar, você vir a ser demandado, né? Assinou como avalista, existe solidariedade, pronto, acabou. Quando vocês virem títulos de crédito, uma questão que é sempre colocada, que é sempre posta, é a diferença do aval para a fiança, e uma das principais é que a fiança, que é um contrato acessório civil, né? Ela comporta o chamado benefício de ordem, que é a possibilidade do fiador indicar bens do afiançado, tantos quanto bastem, para quitar a dívida, desde que naquele mesmo município, desde que não haja necessidade de mandar uma precatória e tal, né? Então, isso aí significa que não há solidariedade, né? Agora, no direito empresarial, não. Na normativa de título de crédito, se tiver lá um avalista, já é mais fácil cobrar do avalista, que geralmente tem dinheiro, que cobrar do devedor principal. O pessoal já vai logo direto no patrimônio do avalista. Não é isso? Então, tenha cuidado. Então, seria aí essa situação da solidariedade presumida. Como é que, assim, agora a gente vai ver alguma teoria, né? Relativo ao direito empresarial. Como é que ficou, digamos assim, esquematizada essa questão da empresa, né? O direito empresarial, ele sempre foi focado no comerciante. Como é que é o histórico aí? O que é que aconteceu? Sempre houve o tribunal real do soberano, né? Seja um soberano feudal, né? Um regente de cidade-estado, depois um rei nacional, né? Então, havia lá o tribunal real. E eles poderiam, né, regular, fazer a prestação jurisdicional, né, dar sentenças relativas a lides entre comerciantes e entre comerciantes e seus clientes, atuais consumidores. Então havia, né, vamos dizer assim, tribunais próprios das feiras,
Mas o que é que acontece aí? Como eu falei para vocês, a tendência é que os comerciantes, os empresários, eles tentem autorregular as suas atividades. Como eu disse, eles têm ojeriza, eles odeiam a ideia de ter que ficar litigando na justiça comum, né? Então, por conta disso, que foram criados os chamados tribunais comerciais. Como é que funcionava? Geralmente havia assim a agremiação de comerciantes nas chamadas guildas. As guildas, elas inclusive assumiram uma dimensão enorme. Talvez vocês tenham estudado em história da amplitude que teve, por exemplo, a Liga Hanseática, que era uma guilda de comerciantes do norte da Europa. Então, essas guildas, né, elas passaram a ter interesse em regular as disputas, em decidir as lides entre seus participantes, entre os comerciantes, até comerciante que estivesse de fora, ele estaria, na hora que fizesse um comércio, um negócio, com um participante daquela guilda, ele estaria se predispondo a submeter qualquer dúvida contratual, como se fosse arbitragem hoje, ao tribunal da guilda, e não a um tribunal real do país ao qual ele pertencesse ou do país ao qual pertencesse, né, a contraparte dele com quem ele estivesse fazendo o contrato. Então, assim, as guildas elas começaram a ter essa parte especializada em dirimir conflitos, que veio a dar origem aos tribunais comerciais. E aqui no Brasil nós tivemos, né, o Tribunal do Comércio. E é curioso que esse Tribunal do Comércio, ele tem partes que ainda existem até hoje, né? Se vocês forem ver, a junta comercial, por exemplo, as juntas comerciais dos estados, elas são remanescentes desses tribunais. Elas têm, assim, uma função registral, de registrar os atos de interesse dos empresários, dos comerciantes, e seus auxiliares, como leiloeiros, donos de armazém geral, tradutores, né? E assim, quem está presidindo elas, quem compõe, né? Quem, digamos assim, exerce essa atividade de decisão quanto a registros, são juízes, assim, que são juízes leigos de origem comercial, né? Para ser um cara que é comerciante e que é nomeado vogal, né? O vogal é o juiz leigo, né?